Sim, eu estou esperando. Eu acho que vocês... Ah, deu. Agora sim. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Patrícia Martins, professora de Artes Visuais do campus do IFSC Caçador. E nós estamos aqui no dia 17 de junho de 2020, plena pandemia do coronavírus. E estamos aqui tentando sobreviver à educação à distância, que não é educação à distância, atividades não presenciais, porque senão teremos que ter um tutor aqui para mediar os conteúdos, e vamos lá. Vou apresentar, então, para vocês a minha tela, ok? Menciones, compartilhar, compartilho. Peço que todos fiquem com seus microfones desligados, obviamente. E vou querer que vocês, em algum momento, quando eu pedir, eu vou pedir para que vocês falem, tá? Aí vocês podem conversar e fica gravado, beleza? Então, povinho bonito da minha vida toda. Vou fazer uma rápida recapitulação, tá? Então, a gente tem ali as questões da função das artes, né? E a gente falou sobre questão de gosto pessoal, sobre escolher um relógio celular, por exemplo, ou qualquer outro objeto para comprar, e vocês se decidem por causa de preferências pessoais. E ao contrário do que alguns podem pensar, pessoal, preferências pessoais, elas têm uma incrível influência da idade, da época que se vive, do lugar onde se vive, tá? E do que ela aprende, de alguma maneira, a entender o que é bonito e o que é feio, certo? E aí, isso a gente pode fazer uma relação muito forte, muito rápida, com os padrões de corpo e de sucesso presentes nas redes sociais, tá? Lembram que a gente teve essa aula sobre os talheres, né? Então, a maioria de vocês, inclusive, pega e até tem este talherzinho aqui na sua mochila, para quem é de fora que está aí acompanhando a aula. Aqui no IFSC a gente tem um refeitório com micro-ondas e geladeira, e daí, geral, fica aí quando tem aula à tarde também, tá? De manhã e à tarde. Então, a gente fez essa observação aqui com relação aos talheres, né? Pensando que existe aqui uma certa sequência de valores que eu posso colocar isso aqui, né? Do mais barato para o mais caro, tá? E aqui a gente, aquele dia, discutiu sobre a caixinha, provavelmente isso aqui era um marfim e tal, e até eu vou dizer para vocês que em Blumenau, onde eu tenho outra casa também, que é a casa do meu marido aqui em Blumenau, eu achei esse talher aqui no camelô, tá? Então, as aparências também podem enganar. Pode pagar um preço caro, mas se não souber, tu vai ser enrolado, tá? Então, a gente começa a observar que, assim, o senso estético, essa coisa de querer observar a beleza, que tem muito a ver com simetria, né? A simetria é quando você pega, assim, e divide a imagem e você consegue perceber uma certa simetria. De um lado e do outro são mais ou menos iguais, tá? Isso também se aplica a rosto de pessoas. Se vocês pegam artistas e atrizes de sucesso, famosos e tal, existe uma busca pela beleza com relação à simetria entre os lados do rosto, tá? E aí a gente falou sobre a questão do que é o objeto com uma função e do que é o objeto artístico, que ele não precisa ter uma função específica a não ser somente a decoração. Ou ainda a questão da expressão do artista, tá? Aqui, ó, eu trago para vocês uma escultura chamada Meteoro, que está lá em Brasília, que isso aqui é um blocão de mármore, que foi todo recortado aqui, e ele fica em cima de um espelho d'água, que é como se fosse um laguinho, tá? De arquitetura lá em Brasília. E aqui dá a impressão que essa bola que está flutuando, só que isso aqui é super pesado. Então, a arte também, ela faz essa questão, é como se ela estivesse contando uma mentira, tá? Porque aqui a gente olha, parece que ele está flutuando, porém, é um bloco enorme, gigantesco, pesadíssimo de mármore, tá? Então, as artes, elas podem trazer
referências, tá, de povos e culturas. Ela pode trazer, tem uma função decorativa aqui, mas ela também tem uma questão de trazer uma sensação diferente, certo? E aí a gente tem, isso tudo é um conjunto de experiências, tá? E a experiência em arte, ela pode ser boa ou ruim, certo? Aqui vocês, não sei se vocês já conhecem, quem é meu aluno já conhece, obviamente, quem não é, pode ser que já tenha visto, tá? O quadro de Picasso, de Guernica, que é onde ele pintou, ele fez uma pintura a partir do bombardeio da cidade de Guernica. Então, isso aqui é uma foto, não é foto, e ele pegou essa sensação e transformou nestes símbolos aqui, e nessa composição visual, da maneira que ele tentou transmitir todo esse desespero, morte e devastação da guerra, numa composição aí que transparecesse essa angústia, tá? Aqui a gente tem o Portinari, Cândido Portinari, onde ele tem uma série de pinturas chamado Retirantes. O Portinari, ele faz uma crítica social bem forte. Tico e Teco trabalhando juntos, escreve e fala, não consiga, né? Crítica. Eu tô com um tabletzinho, por isso que eu tô encantada com o meu tablet. Então, difícil de concentrar. Tá, ó. Bora. Aqui, então, a gente percebe tons mais escuros de cores, né? As pessoas, elas são esbranquiçadas, acinzentadas, não é nem um momento questão de saúde, né? Eles não estão saudáveis, não estão felizes, né? A gente percebe aqui uma expressão muito próxima ao que a gente já conhece como choro, e essa monte de lágrimas aqui também pode dizer que não é um choro simples, mas é muito choro, né? E aqui a gente tem uma forma humanoide, que a gente vê que é menor do que os outros, né? E que que provavelmente é uma criança, tá? Então a gente percebe aqui, ó, coisas áridas, né? Muita seca, e não sei se vocês sabem, mas existe seca no Nordeste, tá? E existem muitas famílias que fazem esse traslado aí de uma cidade para outra em busca de água, tá? Então, é uma crítica social que o Portinari faz, e os elementos da linguagem visual que ele usa, pessoal, são assim, ó, a cor aqui é muito forte, né? Claro que a composição, ó, se você for ver, ó, tem uma linha aqui, duas, aqui, ó, 3, 4, 5, tá? Então, veja, aqui a gente tem uma linha que é reforçada por essa outra linha aqui, tá? E o nosso olho, se a gente dividir em 4 aqui, ó, o nosso olho fica centrado aqui, ó, tá? E o resto são elementos que ele vai colocando para encher o quadro, beleza? Aí a gente sabe que a arte muitas vezes serviu para a religião, e isso não só na religião católica, mas os egípcios faziam muito isso, né? Existe uma coisa muito forte do cristianismo, que daí vem com a Idade Média, que depois vocês vão estudar em história, e que aqui, na época do Brasil colônia, a gente tem o barroco, tá? Vocês já devem ter estudado o barroco, provavelmente em outra escola, e que tem uma função religiosa muito importante, tá, para o Brasil, beleza? Aqui a gente vê o interior das igrejas, isso aqui é em Minas Gerais, tá? É bem legal. Quem um dia puder ir, o pessoal fala que é muito legal, e é muito rico, assim, é muito suntuoso, tá? Quem não souber o que é suntuoso, vai no Google. Aí aqui eu trouxe uma imagem de um Jesus barroco, tá? Com algumas características, então vocês percebam que existe uma diferença muito grande entre essa representação de figura humana com esta representação de figura humana, tá? Aqui ela é muito mais sintetizada, simplificada. Aqui a intenção é outra. A intenção não é de cunho social nem de denúncia, é uma questão de exaltação a esta figura religiosa, tá? Então, a maneira como você representa é diferente conforme o que você quer simbolizar, tá? Então, a gente tem aqui a arte egípcia,
que é a arte totalmente voltada para a morte, para os deuses, né, para a questão da vida após a morte, certo? Aqui a gente tem isso aqui acho que é um busto de Tutancâmon, ou de algum dos grandes imperadores, né, do Egito, e aqui é muito interessante, porque a arte egípcia ela é muito voltada também para a questão da religiosidade, no sentido do faraó ser o deus, tá? O faraó, então, no Egito, ele é considerado escolhido por Deus, filho do sol, filho de Deus, tá? O deus Ra, certo? Esse lado aqui, pessoal, já é arte bizantina, já é uma arte mais próxima dos nossos tempos, tá? É uma arte cristã, também tem a função de evangelizar, e a gente consegue ver muitas igrejas até hoje. Em Caçador a igreja de Caçador tem uns vitrais ali, uma parte de azulejo bem legal ali para dar uma olhada, tá? E aí aqui a função também religiosa para ensinar as pessoas que não sabiam ler, certo? Porque a questão da alfabetização das pessoas, ela vem logo depois da Idade Média, quando começa a ter a imprensa, tá? Porque até então a instrução era mais visual e oral, né? De contação de história e de ler, entre aspas, as imagens das igrejas, tá? Aí a gente tem aqui literatura de cordel, não sei se vocês já viram alguma coisa assim, mas literatura de cordel é quando você faz nessa técnica aqui, ó, que é de gravura. Muitos professores de escola pública ou escola de ensino fundamental faz com isopor. Isso aqui é uma placa de linóleo, tá? A gente tem algumas placas lá no IPSC. Quando a gente voltar, eu mostro para vocês. E aí a gente faz o desenho aqui em cima da placa e tem esse instrumento aqui que são as goivas, que eu tenho lá no IPSC também, eu mostro para vocês, tá? Isso aqui é como se fosse contar uma história, é contar uma história, tá? Só que numa maneira mais simples, mais acessível para as pessoas. Então, você pode usar aqui, inclusive, de taguache, certo? Ó, Crônicas de Gelo e Fogo, ó, tá? No estilo literatura de cordel ou xilogravura, beleza? Então, de qualquer maneira, a arte está presente em toda parte, é uma pista da identidade de um povo, um lugar e um momento histórico, tá? Ou ainda do olhar do indivíduo, do artista, sobre o seu tempo e sobre si mesmo. A gente traz, então, a questão dos nativos brasileiros, né, dos indígenas, e aí aqui a gente percebe toda essa questão das linhas, né, dos desenhos, dos grafismos, tá? Muito que tem a ver com a identidade das tribos, tá? Isso aqui eu falei na outra aula também. Cada tribo tem um desenho, tá, gente? E quando os portugueses chegaram aqui, eles achavam que índio nem era gente. Era uma transição entre bicho e humano, como se fosse um elo perdido que não tinha nem alma, certo? Só porque eles falavam uma língua estranha, entre aspas. E aí isso mostra como é pobre de espírito essa nossa coisa de achar que sempre o de fora do Brasil é que é melhor, né? Então, o eurocentrismo é uma coisa muito ruim para a gente até hoje, certo? Então, a gente não respeita a questão da cultura indígena, que ela influencia na nossa língua, na nossa medicina, na nossa botânica, e a gente tem uma riqueza muito grande brasileira, e a gente tem muita dificuldade em valorizar os nossos nativos brasileiros, que erroneamente foram chamados de índios, né? Aí isso é papo para a história, tá? Aí eu falo depois das diversas maneiras de se expressar com as artes, as linguagens, né? Então, a gente sabe que existem as 4 linguagens maiores, que é música, teatro, dança e artes visuais. E hoje em dia, a gente tem também o cinema, que ele entra também em artes visuais, e a arte digital, tá? Que é esse vídeo aqui que eu passei na outra aula. E a gente vai vendo isso tudo depois, mais adiante, tá, gente? No segundo ano e tudo. Tem alguém aí? Pode abrir o microfone e falar, tem? Tem. Oi, prof. Oi. Ótimo. Tem. Tudo certo? Prof, então tá bom. Prof, é para tu aceitar um tal de João.
que mandou mensagem para mim. Então agora espera um pouquinho, porque eu estou no meio da aula. Senão, Tá se bom. eu entrar lá, vai interromper, tá? Então, aqui, gente, uma outra função da arte, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente acaba fazendo uma autocrítica muito grande na hora do desenho, porque uma das funções da arte é retratar a realidade, tá? Antes, então, da máquina fotográfica, tudo que era relacionado a registro visual era feito por pinturas ou desenhos, tá? E nesse caso, como é de registro, a arte ela precisa ser muito, muito, muito real, porque ela é registro, tá? Serve como se fosse um documento, beleza? Quando a gente tem depois a invenção da fotografia, não há necessidade mais da arte ser tão realista assim. Então, os artistas começam a fazer umas coisas bem malucas e não precisa retratar a realidade da forma como de registro mesmo, né? De coisa importante oficial, assim, tá? Então, ó, as artes dessa época são figurativas. Qual é a outra arte que não é figurativa, que é o contrário? Podem me responder no microfone? Seria os poemas? Não, arte figurativa ou arte Hã? Estou escrevendo. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá. Então, o contrário de arte figurativa, que tem imagens, é a arte abstrata, que tem aquelas riscaçadas, tá? Então, como tem que ter registro, tem que ter figura, e figura bem certinha, porque é um documento, tá? Então, nessa época que não tem a fotografia ainda, a obra de arte, ela transmite pequenas narrativas, já conta algumas histórias, traz informações como personalidade da pessoa, nível social, tipo de vida, costumes. Vocês conseguem ver por aqui, ó, isso aqui não é um chapéu de agora, né? Ou pelo menos, claro, as pessoas hoje em dia se vestem como quiserem, mas a gente dificilmente vai ver uma pessoa normal andando assim, se não for uma festa fantasia ou um cosplay, tá? Então, a gente começa a observar que a arte voltada à realidade, ela tem essa função de registro, né? Ó, então, ali, vocês conseguem perceber? Isso é figurativo, tem figuras. Isso daqui é abstrato. É o quê? São linhas, cores, tons diferentes, tá? Tu não consegue ver isso aqui como uma imagem. Isso aqui te dá uma possibilidade imensa de leitura, tá? E aí isso tem a ver com o repertório cultural da gente, que a gente já leu, já viu em novela, já viu em cinema, certo? Aí a gente começa a fazer leitura de sensações e leitura a partir do que a gente sabe primeiro da vida. E depois, quando a gente estuda arte, claro, aí a gente vai saber um pouco mais sobre o artista e começa a entender por que ele fez esse tipo de coisa, como a gente estudou sobre a Yayoi, tá? Então, como eu falei, ó, a fotografia, então, ajudou a arte a se libertar da função de registro da realidade. E o artista passou a se expressar com novas formas, já que a tecnologia traz possibilidades e questionamentos. Então, na imagem abstrata, a imagem não espera ter formas que sejam identificáveis. As sensações são mais importantes do que as informações apresentadas, tá? E as sensações têm a ver com o que a gente sabe sobre, por exemplo, teoria da psicologia das cores, certo? O que é cor quente, o que é cor fria, e aí por diante, tá? Posso dizer para vocês que essa aqui é a Patrícia em março da quarentena. Essa aqui é a Patrícia de junho da quarentena. Essa aqui é a Patrícia LGBTQ+. E essa aqui é a Patrícia das férias, de julho. Help, tá? Então, assim, ó, aqui eu trouxe para vocês verem 4 tipos de Mona Lisa diferentes, certo?
onde a maneira como representa cada uma delas tem uma linguagem diferente, um estilo diferente, tá? Dependendo do que vai querer ser representado, beleza? Aí a gente entra, então, elementos da linguagem visual. Lembra desse cachimbo aqui? É interessante porque, a partir de agora, aqui, gente, já existe foto. Então, não precisa mais que a arte representar exatamente a fidelidade da realidade, tá? E aqui, o Henri Magritte, ele coloca que ceci n'est pas um pipé, né? Isso não é um cachimbo. Abra o microfone e me expliquem. Primeiro, alguém já tinha visto essa obra? Não? Ninguém? Eu já tinha visto. Tá. E o que tu te lembra sobre o que tu viu dessa obra? É a Paulina? Não, Quem é que tá falando? a Maria. Ah, tá. Daí, Maria, tu te lembra? Não lembro, mas eu sinto que eu já vi essa imagem em um outro lugar. Uhum, tá. Isso é uma imagem também que aparece muitos memes, tá? Na internet. O que o René Magritte quis dizer sobre essa obra, com essa obra, é que isso aqui não é um cachimbo, é uma representação de um cachimbo. Tá? Ou seja, isso aqui é uma organização dos elementos da linguagem visual que faz referência a um objeto que a gente já conhece. Mas isso não é um cachimbo, é uma representação de um cachimbo. Por isso que a gente brinca e dizer que a arte é uma mentira. É uma mentira bem contada, porque a gente entende. E a gente, em alguns momentos, acredita, tá? Então, percebam que aqui tem toda uma questão de construção visual dos elementos. Então, para simular uma luz aqui, ó, foi colocado uma tinta mais clara. Aqui foi feito um degradê, certo? A gente começa a perceber uma sensação de que ele é arredondado, porque tem uma linha aqui de sombra. Depois a gente vê essa outra luz aqui. Vocês estão entendendo que aqui, gente, é uma organização dos elementos da linguagem visual para representar um objeto, ou uma cena, ou uma pessoa, ou um lugar, ou uma ideia, tá? Então, aqui é a primeira vez que começa a se questionar o que é arte. Então, aqui começa a se entender que a arte também é uma mentira, no sentido de ela representar uma coisa que não está ali, tá? E aí a gente tem os códigos visuais, certo? Então, a gente começa a ver, por exemplo, aqui, ó. Alguém joga Hearthstone, já jogou? Os guri? Algum? Alô? Alô? Tô sozinha? Na sala? O Guilherme joga. Ah, tá. Ótimo. Então, vocês começam a perceber assim, ó, elementos da linguagem visual para tentar trazer como se isso aqui, ó, fosse uma letra pesada ou de metal. Vocês vê assim, ó, um brilho aqui, ó, tá? É tudo uma questão de organização dos elementos da linguagem visual para dar essa sensação de volume aqui, de volume, de luz, de sombra, beleza? Aqui é uma outra coisa que a publicidade usa muito, ó. Colocou as letras de uma maneira que parece que completa o hambúrguer. Então, faz também uma letra mais, sem muita linha reta, tá? E vermelha, simbolizando um pouco dessa questão da comida, certo? Não sei se vocês sabem, mas na cultura indiana, holística, oriental, assim, o vermelho, ele estimula o estômago, tá? O chakra do bem-estar estomacal ali, tá? E ele estimula a fome, tá? Então, por isso que vocês vão ver sempre coisa de comida ou restaurante, normalmente se coloca amarelo ou vermelho, que é uma relação simbólica das cores, tá? Olha aqui, ó, cabeleireiro masculino. Estão vendo aqui, são duas navalhas, aqui, ó,
Tá? Então, a navalha, ela é colocada, claro, é um simbólico, não é uma navalha de verdade, é um simbólico, mas a gente consegue perceber, e ele é organizado de uma maneira que fica um M, porque o nome do cara é Martins, tá? Ou a logomarca do IF também, Instituto Federal. É bem interessante, porque são vários quadradinhos, então é bem essa coisa do olhar mais técnico, né, mais de exatas. E o nosso, por exemplo, tem uma bolinha vermelha aqui, né? Eu acho que o deles também deve ter, tá com a camiseta que é verde e cinza, tá? Então, a simbologia, gente, está em tudo quanto é lugar. E os elementos da linguagem visual, que eu vivo falando para vocês, são esses, tá? E, claro, aqui ainda é um pouco resumido. A gente vai, se vocês fossem alunos de integrado em artes, por exemplo, a gente podia ir mais fundo, tá? Mas a gente estudou agora primeiro o ponto, que é a unidade mínima, ele marca um espaço. Por que eu falo que ele marca um espaço? Porque aqui, ó, não tem nada. Se eu faço um ponto, ele já chama atenção ali, ele marca um espaço com relação o ponto às outras coisas, tá? Linha. A linha é um articulador fluido incansável da forma. Ou seja, se você põe vários pontinhos um do lado do outro, vai ficar tão juntinho, 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 que vai ficar uma linha, tá? Então, é como se fosse o ponto, é como se fosse a linha, é como se fosse o ponto em movimento, beleza? Quando eu tenho um ponto juntinho, 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 vira uma linha, e se eu junto outra linha, e outra linha, e outra linha, ela fecha o quê? Uma forma, tá? E daí a gente tem as formas básicas, que é o círculo, o quadrado e o triângulo, né? Que são as básicas quase que inorgânicas, né? Eu gosto de falar que esse tipo de forma é uma forma mais orgânica e livre, por exemplo, tá? Essa daqui, por exemplo, é uma forma mais organizada, mais lógica, né? Porque eu tenho linhas retas. Aí a gente tem a questão da direção como elemento da linguagem visual, mas é uma questão de relação entre os elementos, tá? Tom, que se relaciona com cor. Então, que der o valor tonal, no caso, tá? É que quanto mais luz você tem na cor, você tem escalas de valor tonal. A cor em si, que é a questão do pigmento, seja cor luz ou cor pigmento, a gente vai estudar isso mais para frente. Textura, que a gente pode... Textura, vocês sabem que é de tato, né? A textura inicial é essa de tato que você põe a mão, tá? Mas a gente pode, de novo, criar uma mentira, entre aspas, com linhas e pontos, transparecendo, fazendo parecer uma textura visual. E já vou mostrar para vocês o que é isso. Escala ou proporção, que daí também, de novo, tem a ver com a relação entre elementos, tá? Dimensão e movimento. E o movimento aqui, ele parece muito com a direção, mas são coisas diferentes, tá? Isso aqui tudo está relacionado entre si, tá, gente? Então, no geral, são esses elementos da linguagem visual. E a gente estudou um pouquinho sobre ponto, certo? E aí eu quero perguntar, especialmente para os rapazes, todo mundo está vendo um número que tem aqui dentro, em verde? Sim. Sim. Algum rapaz não consegue enxergar o número que está aqui dentro desta bola de bolinhas? Alguma menina não consegue? Todas conseguem, então? Gente, isso aqui é um exercício que eu sempre faço. Por quê? Quem tem uma característica genética chamada daltonismo não consegue enxergar o número 74 que está aqui dentro, em verde. Porque, normalmente, os daltônicos, eles têm uma questão nos cornetos dos olhos, que eles não reconhecem as diferentes vibrações das cores. Vocês vão ver isso depois em física, em ótica, tá? Eu já descobri aluno daltônico aí no IFSC,
por causa dessa aula e a pessoa nem sabia que era daltônica. Nunca tinha notado, tá? Por que eu pergunto meninos e meninas? Porque o daltonismo, ele está ligado ao cromossomo X. Vocês sabem que os garotos têm XY, certo? E as meninas têm XX. E o daltonismo, ele está presente só no X. Então, para uma menina ser daltônica, ela tem que ter o XX, os dois, com o gene do daltonismo. Para o menino ser daltônico, basta que o xizinho dele seja. Isso é aula de biologia, tá? Então, gente, aqui, ó, nas artes, a gente consegue compreender e achar o aluno que tem dificuldade em distinguir cores, através desse exercício aqui. E daí a gente tem, na história da arte, o pontilhismo, né? Que foi ali perto do impressionismo, tá? Nessa época que eles estão inventando as lentes e logo em seguida a fotografia. Aqui, gente, é o seguinte, é uma imagem inteira constituída só por pontos coloridos, tá? Isso aqui é uma tela bem grande, certo? E essa imagem, provavelmente, vocês já viram em alguma propaganda também. Essa é uma imagem bem icônica, assim, que o pessoal gosta de usar bastante. E o pontilhismo, além de ter sido um período da história da arte, ele também é uma técnica. E aqui a gente vê quem é esse cara aqui. De onde é que é esse cara? Seu Bonés? Muito bem, parabéns. Quem é que falou? Eu. Tá. Quem é tu? Joaba aí, pô. Muito bem, querido. Seja bem-vindo, tá? Então, a gente tem... Invasor. Um invasor. Aqui, ó, pontilhismo como história da arte. Aqui, o pontilhismo como técnica. Tá? Aí, aqui, mais uma maneira de usar o pontilhismo em questões mais de decoração. E aí, a nossa queridíssima Yayoi Kusama, tá? Gente, o que vocês se lembram das pesquisas sobre a Yayoi? Por que ela fazia essas bolinhas? O que tem a ver? O que são polka dots? Por causa da esquizofrenia, da doença mental que ela tinha? Isso. E o que tem a ver com ponto? Por causa das alucinações, ela transferia isso um monte de bolinha lá. Isso, muito bem. Por quê? Vocês já ficaram alguma vez, assim, ó, tu fecha o olho, de repente tu abre, tá um sol muito forte, ou tu tava no escuro e vai para um lugar claro, que teu olho fica com umas bolinhas, assim, parece que tu não consegue enxergar direito? Ou quando tu tira um amigo teu, sem vergonha, tira uma foto com flash na tua cara, sem avisar? Já aconteceu isso com vocês? Várias vezes. Então, e a Yayoi, ela teve uma vida bem difícil, mas ela é uma pessoa muito vitoriosa, né? Porque ela conseguiu, através da arte, se libertar da cultura opressiva japonesa, né? Extremamente machista, onde definiria para ela um estilo de vida que ela não queria, né? Então, além do pontilhismo, então, ser uma técnica e ter sido um movimento da arte, se a gente pegar o ponto, ele pode ser, como elemento da linguagem visual, ele pode ser o centro das atenções de um artista, que é o caso da Yayoi, tá? Então, ela começa a fazer esses pontos crescerem de maneira completamente fora da mente dela, tá? Então, ela consegue transmitir uma sensação que ela tinha para um ambiente, um objeto, certo? E aí, claro, aqui, gente, ela usa muitos espelhos, né? Vocês se lembram que isso tem também na biografia dela. Os espelhos, eles vão replicando infinitamente, que é também alguma coisa da cabecinha dela,
tá? Vocês estão conseguindo entender como é que o artista pensa? Ela sentia isso, essa vertigem, essa coisa das bolinhas, essa coisa esquizofrênica, né, assim, de doença mental, provocada por sensações e situações sociais, nas quais ela não foi protegida pela família, por exemplo, nem pelo Estado. Então, ela entrou nesse modo de defesa, vamos dizer assim, e desenvolveu uma esquizofrenia, né? E a maneira como ela tentou trazer a gente para dentro do mundo dela foi colocar os pontos em tamanhos diferentes, estão vendo? Bem pequenininho aqui, bem grandão aqui. E de uma maneira obsessiva, certo? Não sei se alguém viu em algum dos textos que vocês estudaram para fazer a biografia dela, a atividade, mas a Yayoi tem também na sua biografia o fato de que a mãe dela não queria que ela fizesse arte. E desde pequena ela começava a desenhar e a mãe arrancava da mão dela antes dela terminar. Isso fez com que ela ficasse extremamente obcecada em fazer as coisas e fazer rápido, rápido, rápido. Então, isso produziu nela também uma sensação e um impacto no fazer artístico dela, tá? Então, essa obsessão dela com as bolinhas, essa coisa de estar querendo fazer convulsivamente as coisas, colecionar coisas, ela tem obras de arte que são coleções enormes de objetos, por exemplo, sapato, tá? E aqui ela imagina, eu gostaria muito de entrar num ambiente assim, ó, só para sentir que a gente sai um pouco da realidade, sabe? A arte, ela tem essa função também de escape, né? Então, como que ela organiza as linhas, né? Os pontos e o espaço dessas obras. Aqui a gente tem já, ó, aparecendo objetos, tá? E aí a gente vê, eu não trouxe as abóboras, né? Vocês viram as abóboras amarelas? Chegaram a ver? Eu acho tão legal das abóboras. Não sei como é que não tem aqui no meu coisa. Peraí. Abóbora. E aí? Estão aí ainda? Tá quase acabando a aula, tá? Ó. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é muita loucura. Eu queria muito ir pra lá. As abóboras, Le Pumpkins. Tem muita coisa aberta aqui. Vocês chegaram a ver isso na pesquisa de vocês? Nas abóboras? Eu vi. Sim. Eu queria fazer isso no Ipski. Imagina. Vamos fazer? E as abóboras... Vamos fazer? Vamos, eu quero fazer. A gente pode fazer uma sala só de abóbora. Ou um corredor só dessas abóboras. Fazer uma intervenção no espaço. Muito legal. Então, e aí, assim, ó, as abóboras a gente virou como se fosse uma identidade dela, tá? Assim, virou um negócio... como se fosse a assinatura dela, tá? Então, a Yayoi foi o que a gente discutiu um pouco, e é uma maneira de trazer o ponto, o elemento da linguagem visual, ponto, para o centro das atenções, tá? Aí depois a gente tem a linha, onde a gente vai ter os tipos de linha, né? Então, linha reta, linha quebrada, linha curva, linha tremida, aqui a linha, ela traz muito essa questão do movimento, né? Tá? Pra gente. Aqui eu tenho algumas opções de uso da linha como função, assim, a mais principal, tá? Dos elementos da linguagem visual. Aqui, ó, muito legal o Picasso trouxe em uma linha contínua, vocês estão vendo? Ó, começa aqui, ela vai até lá em cima, termina, tá? Não sei o que, e termina aqui. Tá? É uma linha só que faz todo o desenho. Aqui, skyline, né? Que é muito usado também para objetos de decoração, quando se faz a linha com arquitetura específica da cidade,
tá? Aqui o Picasso, mais uma vez, ó, ele traz a questão de textura de cabelo com relação, colocando linhas, né? O tracejado interrompido aqui, trazendo luz e sombra. E aqui é uma escultura do Valtércio Caldas, que ele tira a linha do desenho e traz essa linha para o espaço, tá? Então, ele cria uma escultura com volume, vocês estão vendo que aqui tem a sombra, né, da escultura, utilizando uma linha de arame, tá? É como se ele conseguisse tirar a linha do desenho e trazer para o espaço. Claro, hoje, para vocês, essa questão de trazer a linha para o espaço, ela não fica tão inédita, tão impactante visualmente, porque o contexto social de vocês já existe a caneta 3D, né? Então, isso é possível, tu desenhar no espaço, certo? Mas veja que as artes já fizeram isso lá em 1960, tá? Então, é como se tu conseguisse romper barreiras, tá? De um desenho bidimensional para trazer isso para o espaço em forma de escultura, tá? Então, esse é o potencial, gente, da linha, tá? O elemento visual, linha. E aqui a gente tem duas outras obras bem interessantes. Essa aqui vocês já devem ter visto alguma vez, do Mondrian, tá? Ele é um cara que foi fazendo a simplificação das formas até chegar no elemento mínimo, certo? E aqui o Roy Lichtenstein, que ele é da pop art, e aí vocês vão estudar depois do segundo semestre também, onde ele traz uma linha desenhada, tá? Isso aqui é uma pintura, se não me engano, isso aqui é acrílica, uma tela gigantesca, tá? E aí, quando a gente estudar sobre pop art, vocês vão entender por que tem essas bolinhas aqui no fundo, e esse estilo aqui de pincelada, porque tem a ver com HQs, ou história em quadrinho, tá? Então, aqui é a galera da pop art, que nós vamos estudar depois, beleza? Então, vejam, pessoal, quantas coisas a gente pode fazer estudando as linhas, certo? A gente fechando, então, várias linhas, tu consegue o quê? Tu consegue fazer uma forma, beleza? E essa forma, gente, ela pode ser orgânica, ou inorgânica. Falo assim, porque são coisas mais básicas e mais abstratas, né? Aqui a gente só olha que assim, um círculo, um quadrado, um triângulo. Aqui tu não vai dizer a primeira coisa assim, são várias linhas curvas, uma do lado da outra. Não, tu vai olhar isso aqui, essa forma, e tu vai pensar em quê? Tá? Ou pensamento, ou fumaça. Tá? Aqui tu não vai pensar que são, professora, são pequenas linhas retas que vão se encontrando. Tu vai pensar na estrela de Davi. Na estrela de Davi. Ou naquele medalhãozinho de xerife, tá? De filme americano, norte-americano. Beleza? Então, as formas, pessoal, você vai juntando linhas e vira forma, que é um outro elemento da linguagem visual. E aí a gente tem aqui a op art, que nós vamos estudar também no segundo semestre, do Vitor Vassarelli, onde ele cria uma sensação de movimento através de contrastes de cores e as linhas que ele escolhe. O Henri Matisse, que esse cara é muito debonas, ele é um cara muito deboísta, ele gosta de coisas mais leves, aqui ele faz recortes de papel, tá, nas obras dele. E o Vasily Kandinsky, que foi um cara bem doidão, que ele achava que as artes têm a ver com o espiritual, com espiritualidade. E ele vai dizer que existe uma relação forte entre as linhas, o ponto, as formas com música, tá? É como se isso aqui fosse uma sinfonia para ele. Cara muito doidão. Cara muito especial e muito doido. A gente vai estudar ele também mais tarde, tá? A questão de direção, né, gente, a gente tem com relação a mais a composição. Daí isso aqui vai entrar mais em composição, tá? Quando a gente começar a desenhar coisas maiores ou fazer leitura de imagem.
que a gente sente um peso maior para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, tá? As linhas, então, que a gente pode observar, que também tem essa questão da direção, certo? Vocês conseguem ver aqui, ó, uma direção aqui, ó, todas elas estão voltadas para a bailarina do centro, tá vendo? Então, olhando para o quadro geral aqui, ó, da dança do balé, existe um posicionamento do corpo das demais para mostrar a bailarina como centro principal da cena, certo? Aqui, ó, o Hokusai também é um cara que é super pop, tá? Inclusive tem meia na Renner, uma meia na loja Renner, que não é de caçador, a Renner multimarcas, né, de shopping, que tem tem umas meias com essa estampa aqui do Hokusai. Percebam que existe um grande movimento aqui, ó. Sabe? São ondas, né? Então, isso aqui, gente, não é um mar calmo. Aqui o barquinho aqui no meio, coitados deles. Esses aqui estão ferrados, né? Então, veja que a diferença da linha te dá um movimento. Aqui a mesma coisa, ó. Duas linhas paralelas, tá? Comecem a observar um pouco do movimento através das linhas de composição. Aí aqui os tons, que daí nós vamos estudar depois com guache o valor tonal, que é o grau de luz, tá? Na cor, beleza? Quanto mais clarinho, mais diluído. Quanto mais pigmento, mais escuro. E, obviamente, que a gente entra, então, na parte da história da arte que mais trabalha com isso foi o movimento impressionista, que nós vamos estudar no segundo semestre, com o Claude Monet, e ele estudava a luz, a incidência da luz e da cor nas artes, tá? Então, o Claude Monet é o cara que vai pintar várias vezes a mesma coisa, o mesmo objeto, em vários momentos diferentes do dia para observar a luz, certo? Então, aqui, gente, a gente consegue ver o que eu estou falando aqui sobre o valor tonal, aqui onde é mais claro, aqui onde é mais escuro, certo? E aí, a partir disso, obviamente, a gente tem o outro elemento visual, que é um dos elementos mais importantes, porque ele tem uma carga emocional, que é a cor, tá? Na publicidade, gente, existem algumas, entre aspas, regras, tá? De composição e de uso de cores para determinados produtos, rótulos, embalagens, etc. Então, por exemplo, antigamente, jamais se usaria preto para criança pequena, porque o preto era sempre significado de veneno, tá? Ou coisas que não são boas para se tocar. Hoje em dia, a gente tem uma outra concepção do preto, que é luxo, tá? Objeto de luxo, certo? Então, a gente até pode ver uma ou outra roupinha de criança, por exemplo, preta, mas não é comum. A gente estranha um pouco. Tá? A questão do rosa é uma coisa super polêmica, embora a gente já tenha evoluído bastante como sociedade na questão do menino, né? O menina usa rosa e menino veste azul, né? Hoje em dia já não tem mais isso, a gente já tem uma liberdade maior, né? Para poder escolher a roupa que a gente quer usar, apesar dela, sim, comunicar alguma coisa, mas essa questão de gênero já não faz mais muito sentido, né? Um garoto de camisa polo rosa não significa exatamente uma opção dele como gênero sexual, né? Muito menos uma menina que use azul. Então, a questão do ser humano é muito mais complexa do que a simples utilização de cores, tá? E não sei se vocês sabem, mas muito antigamente, as crianças, meninos usavam rosa, tá? As roupinhas dos meninos, criança, bebê, era rosa, tá? Isso muitos anos assim, ó, 1800, tá? Não é muitos anos, tipo 1970, quando eu nasci, tá? É mais atrás ainda, mais antigo. Então, uma coisa que eu quero trazer para vocês é que a cor, ela dá emoção para a composição, tá? E ela
tem sim algumas relações com o psicológico, certo? E tem muito a ver com a questão cultural que a gente vai ver depois em pesquisa. Veja, aqui, gente, é uma obra do Gauguin, que é do período do Fauvismo, período de História da Arte que nós vamos estudar no segundo semestre, e percebam como fica diferente quando a gente tira completamente a cor e também tira o valor tonal, né? Então, vocês estão vendo que também não tem graduação de cinzas aqui, é preto e branco, ponto. Não existe profundidade, não existe volume como tem aqui, ó. Tá vendo? Mais escuro. Aqui ele só trouxe um pouco de textura, só. Tá? Então, a cor é um elemento fundamental para a questão da emoção. E já que eu falei de textura, como eu disse para vocês, a textura é uma questão de tato, né, sensorial. Porém, nas artes, a gente pode criar uma mentirinha e criar uma textura visual que vai dar a impressão de objetos que não estão aqui, mas ficam representados, tá? Aqui, ó, por exemplo, a gente organiza os elementos da linguagem visual na maneira que parece que é um piso, né? Um piso, inclusive, de metal. Por que eu sei que é de metal? Porque eu já vivi essa experiência. Eu já passei em algum lugar que tinha esse piso e eu prestei atenção. Então, eu consigo entender que eu consigo mexer os elementos da linguagem visual aqui para parecer um piso. Assim como aqui, ó, que são formas mais arredondadas. E eu tenho também umas diferenças aqui de tonalidades, tá? Isso aqui, para mim, gente, poderia ser não sei, uma quinoa, uma salada de quinoa, uma foto de uma salada de quinoa preto e branco, ou uma polenta, tá? E aqui, ó, percebam, então, como as linhas, os elementos da linguagem visual, tom, linha, ponto, isso criam texturas visuais, tá? Que a gente tem a textura do tato, de botar a mão, o que é áspero, o que é macio e tal, mas a gente tem a textura visual, que é como se fosse uma mentirinha que a gente conta desenhando, simbolizando ou representando coisas do nosso cotidiano, tá? Escala ou proporção, e daí a gente tem que pensar nisso quando vai desenhar, quando vai pintar, quando vai fazer um desenho, quando vai escrever num cartaz, por exemplo, para ter à disposição direito das palavras, né, das letras, tá? E isso a gente consegue ver muito assim, ó, a arquitetura faz muito isso, né, para dar uma sensação de imponência, então faz uma coisa enorme aqui, né, com relação às pessoas, ou em objetos, por exemplo, gráficos, tá? Então, percebam, quem aqui conhece este filme ou esta história do Alice no País das Maravilhas, sabe que em algum momento da história, a Alice bebe um líquido e come uma outra coisa e que isso faz ela ficar enorme ou pequenininha. Então, a referência do filme com o buraco da fechadura é muito importante para a história em si, e ela do tamanho de uma xícara também tem a ver com a narrativa, com a história, tá? E aí a gente começa a observar também que o estilo de letra que foi feito aqui, ele também tem a ver com a narrativa que foi criada. Percebam que é uma letra mais fluida, tá? Parece até meio vaporosa, assim, que vai virar vapor, né? Ela vai condensar. Eu me lembro muito também do Cheshire, que é o gatinho, aquele gato rosa, e parece muito esse tipo de letra. Então, percebam, gente, isso tudo é elementos da linguagem visual que fazem com que a gente tenha sensações específicas diferentes e reforcem uma mensagem, tá? Aí a gente tem, quase por último, aí a dimensão. Vocês já devem ter feito alguma coisa de perspectiva em outra escola. Se não fizer, a gente pode fazer alguma aula quando voltarmos, tá? Porque perspectiva é meio chatinho, assim, eu tenho que estar junto com vocês para fazer a questão de dimensão, né? Longe, perto, alto, baixo, tá? Aqui com um ponto de fuga só, aqui também, mas tem aquela dimensão que é de jogos, que ela é tridimensional, assim, ó. Ela é diferente, tá? E daí tu tem ponto de fuga aqui e aqui, certo? Tipo assim, ir pra lá e pra cá, tá? A gente pode ver isso depois em sala, beleza?
Aqui eu trouxe uma obra para vocês darem uma olhada, para ver que o ponto de fuga está mais ou menos por aqui assim, ó. Vocês estão vendo que tem linhas aqui, ó. Ó, todas essas linhas convergem, ó. Tá vendo? E aqui, ó, vocês estão vendo isso aqui, ó? Tem um abaloado. Tá? Então, tem as colunas retas, as pessoas retas, aqui, aqui, aqui. Tudo estático. Ó, tá acontecendo, o babado tá acontecendo aqui no meio, tá? Ao rolo. Olha, ó, pegando pelos cabelos. Isso aqui deu rolo. Será que um comeu o resto do Nutella do outro? Acho que sim. E esse aqui tá dizendo, eu não como Nutella, não fui eu. Ele fala aqui, não, mas eu queria Nutella também, mas eu quero leite condensado. Aí outro falou assim, não, mas eu faço Nutella para vossa excelência, não se preocupe. E esse aqui, coitado, tá se borrando de comer muita Nutella. E essa aqui, eu acho que essa aqui é que roubou a Nutella. Olha a cara dela, tá muito desconfiada. E essa mulher aqui tá achando estranho. Ué, por que ela tá tão calma? Tá se fazendo estátua. Tô brincando, tá? É uma... Observem que existe linhas aqui, ó, tá? Muito, muito, muito utilizado pela arte da Renascença. Gente, movimento. Isso aqui não é um GIF, tá? Vocês estão conseguindo ver que isso aqui tá mexendo no olho de vocês? Sim? Pode abrir o microfone? Sim? Dá uma agonia. Sim. Dá agonia, não dá? Mas isso não é um GIF, é uma imagem parada, tá? Isso é uma coisa muito louca que acontece na nossa cabeça, nossa percepção visual. E eu vou deixar assim para vocês ficarem bem maluco, com dor de cabeça. Que acontece muito na op art, tá? Optical art. Você trabalha com questões de contraste das cores, de maneira que você trabalha, mexe com a estrutura visual da tua mente. Então, isso, embora não seja um GIF, ele parece que está se mexendo e dá uma agonia miserável, né? Aqui é só uma arte naif, que é uma arte de gente que não fez faculdade, por exemplo, tá? São artistas populares, vamos dizer assim. Daí, esse aqui eu trouxe só para a questão de composição, tá? Para vocês verem. Também é uma maneira de fazer a representação completamente diferente. E vocês estão percebendo que aqui não tem profundidade nenhuma, né? Olha a diferença desse daqui. Tem todo um estudo matemático. E esse daqui, bem simplificado, tá? Isso é arte naif, que provavelmente vai ver só no segundo ano, tá? Deixa eu sair aqui da coisa. Deixa eu voltar. Parar de fazer a apresentação. Todos aí, todos vivos? Sim. Ótimo. Então, eu vou parar de gravar agora, porque isso aqui, então, vai para o Siga, para quem não está aqui hoje. Ih, já tinha 42 pessoas, tem 28. Galera fugiu vazado, né? E aí, agora nós vamos conversar sobre o que nós vamos fazer a partir dessas aulas, tá? E já combinar para o nosso descansinho de artes para julho, beleza? Vou parar, então, de gravar.